Hebreus capítulo 5, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. E rapidamente eu gostaria de reflexionar com os irmãos nesta manhã sobre processo de maturidade espiritual, de crescimento, maturidade espiritual, né, que deve ser o alvo de todo crente, né? Todo crente em Jesus Cristo precisa ter como alvo, meta, objetivo para a sua história e para a sua vida, a maturidade, o crescimento espiritual, o desenvolvimento no relacionamento de intimidade com o Senhor da igreja, a ponto de que ele possa exatamente não só anunciar a palavra, mas de forma completa e plena viver essa palavra como testemunho vivo da ação regeneradora e transformadora do Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Maturidade espiritual precisa ser o alvo de cada um crente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma das questões que nós às vezes discutimos ou pensamos, ou pelo menos observamos, é o fato de que o desenvolvimento espiritual das igrejas de Cristo tem sido relegado a segundo plano. A gente tem discutido isso na escola bíblica dominical, sobre a necessidade de aprimorarmos nosso conhecimento na estrutura da doutrina da fé do Senhor, que é a sua palavra. O que se percebe nessa estrutura de relação com o espiritual, com o crescimento espiritual, está diretamente relacionado com satisfação pessoal. Satisfação e alimento pessoal de anseios e desejos que são meramente particulares. E a maturidade, ela é muito diferente disso. Quando nós vemos o escritor em Hebreus responsabilizando ou chamando exatamente a responsabilidade da igreja, né, uma forma de admoestação, de chamamento, de reprimenda, de repreensão, alertando sobre que deveria existir no contexto e no seio da igreja o aprimoramento e o desenvolvimento de uma relação contínua na busca da intimidade com Deus, através do estudo da sua palavra, da oração, da submissão a Deus e da proclamação desta transformação pessoal em obediência ao Senhor a todos quantos observassem a igreja. Então o escritor em Hebreus, ele está exatamente dizendo que os cristãos precisam se tornarem mestres, precisam professar o ensino de líderes, de mestres, sem preguiça, sem negligência, sem jeitinhos. Era como se o escritor estivesse dizendo para os cristãos daquele tempo a seguinte questão: olha, parece que eu estou tendo que ensinar vocês de novo os primeiros rudimentos, é o que o texto diz, porque devendo já ser mestres, pelo tempo que vocês exercem a palavra, que estão buscando a palavra, que têm pregado a palavra, vocês ainda estão necessitando que se torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Meu irmão, isso é uma repreensão extremamente séria no contexto da igreja, e isso ditando aí há cerca de mais ou menos 2000 anos de nós. Imagina nos nossos dias de hoje. Imagina no nosso contexto de igreja e de religião, nessa terra em que nós estamos. A necessidade urgente, isso creio, o Senhor está alertando da necessidade urgente do amadurecimento da igreja enquanto ela está nesta terra. Abrir mão de particularidades, interesses emocionais, sentimentais e começar a viver o espiritual de Deus para a glória do nome do Senhor. E nesse aspecto, né, não pensar sobre a realidade que somos preguiçosos, e de verdade nós o somos. Preguiçosos para abrir a nossa boca para anunciar a palavra com coragem, com ousadia, com intrepidez. Nós somos negligentes porque assumimos que o pecado pode fazer parte da nossa estrutura de sociedade em que vivemos, e às vezes
encobrimos inclusive nossos próprios pecados e alimentamos dentro de nós mesmos. O apóstolo está dizendo, e aqui teoricamente o apóstolo Paulo diz: olha, igreja, vamos deixar de ser crianças espirituais e começar a amadurecer. Houve o tempo em que precisávamos, dizer o seguinte: está na hora de vir cá, deixa eu te pegar, deixa eu te conduzir. Mas muitos de nós não crescem espiritualmente. Isso é um problema extremamente grave, porque isso acaba distanciando pessoas, desconstruindo o corpo. As pessoas se alfinetam, se distanciam. Eu ao ler este texto, e pensar exatamente sobre isso, eu cheguei à seguinte conclusão: é tempo de nós crescermos. E eu não estou dizendo crescermos basicamente em número de membros, de batismos, porque é a meta de muita gente, a meta de muitos líderes. Mas a nossa meta precisa, nesse tempo, de crescer numa relação de intimidade com o Senhor da igreja, para que amadureçamos espiritualmente, e as picardias dessa terra, as sensibilidades deste planeta, desta sociedade mundana, pecaminosa, não nos afete na nossa vida espiritual. Tem muito crente esfriando sua vida espiritual por causa de picardias e sentimentos que são meramente humanos, ofensivos, é obra do inimigo. Mas nós temos a autoridade, no nome de Jesus Cristo, de reprimirmos isso. Não permitimos que o inimigo imponha em nós o desinteresse para a relação de crescimento com Deus, na propagação do Evangelho, na disseminação da boa semente da salvação, para que de verdade nós vivamos a graça e a glória de Deus na nossa vida como servos do Senhor, dando testemunho vivo do poder de Deus, sem sombras de dúvidas, sem vírgulas na nossa história, que nos impeçam de verdade experimentar o amor de Deus, ou de pelo menos entendermos e vermos o amor de Deus, o quanto Ele nos amou. Dizia hoje cedo na escola bíblica dominical sobre a realidade da salvação. Cada um de nós, na nossa sã racionalidade, na nossa mente racional pequena e limitada, buscar compreender essa soberania de Deus, ao deixar a sua glória, o seu poder, a sua majestade, para vir aqui onde nós habitamos, se fazer um de nós como homem, para morrer por nós, sendo nós aqueles os que negligenciaram o Senhor, sendo nós aqueles que, às vezes, nós valorizamos muito mais coisas do que de verdade o Senhor. Entender essa lógica é inimaginável a compreensão. E ali Ele morreu para que nós vêssemos esse amor que Ele tem por cada um de nós, para que nós simplesmente nos voltássemos para Ele, para amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E quando nós o amamos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, nós perdoamos como Ele perdoa, nós amamos como Ele ama, nós andamos como Ele andou, nós falamos como Ele falou, e nós vivemos como Ele viveu. Isso é maturidade. A partir do momento que nós não cumprimos esses requisitos, os embaixadores vão chamar de ideais, a partir do momento que nós não cumprimos esses requisitos, significa dizer que continuamos como que sendo repreendidos pelo apóstolo. Olha, eu já devia falar com vocês como pessoas mestras, ensinadores, doutrinadores, não como aqueles que ainda precisam, vem cá, pastor, irmão. Não. Urge o tempo em que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor da igreja, para proclamar o Evangelho de Deus em todo tempo e em todo momento, não só por palavras, mas por atitudes. Atitudes que reflitam a glória e a manifestação do poder de Deus, num testemunho público da atuação do Espírito Santo em si próprio, como templos do Espírito, para que o mundo veja em nós
O Cristo que nós escolhemos servir, a fim de que desejem fazer parte também desse tempo de crescimento e amadurecimento e fortalecimento que levará a igreja ao triunfo. E quando digo o triunfo da glória de Deus na vida de cada um de nós. Não é uma visão individual, particular, não é o desejo, né, de termos esses bancos ou essa igreja sendo derrubada para poder aumentar, porque tem muita gente, pessoas que vêm para a igreja para se tornarem mestres, não para se alimentarem, como dizia o saudoso pastor Mário Rosa, em fast foods, né? Você vai lá, come um hamburguinho, rapidinho, já se satisfaz, vai embora, quando está com fome volta, pede uma outra coisinha, porque não tem relacionamento, não tem compromisso, é chegar e pegar, ir embora e acabou. Não. Esses não são os cristãos que o Senhor construiu na igreja primitiva, pelo contrário. Os cristãos da igreja primitiva eram cristãos de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e com as pessoas. Amavam a Deus e amavam as pessoas. Não é de comida rápida, né? Se alimentar rapidamente e ir embora. A igreja não é o lugar para você chegar e só vou lá porque eu quero me alimentar rapidinho para me ir embora depois, porque eu não quero ter responsabilidade. Esses não são os cristãos maduros. Era isso que o apóstolo estava dizendo. Olha, vocês estão basicamente como que ainda bebês, né? E o alimentar-se de leite, na verdade, ele era uma metáfora, né? Que era muito usada, né, no contexto grego da época, né, pelos escritores, em especial tantos sacros, né, tantos aqueles que escreviam questões religiosas, quanto os que eram também profanos, né, porque estava diretamente relacionado ao aprendizado do bebê, né, que desenvolvia primeiro o leite materno, depois aumenta um pouquinho para a mamadeira, depois aumenta um pouquinho para o mingau, depois começa a introduzir fruta, depois daqui a pouquinho carne e tal. Então é todo esse processo. Então isso era uma metáfora muito usada nas escrituras, particularmente sacras, quanto também profanas. E nesse aspecto o apóstolo se apropria dessa metáfora para dizer o seguinte: vocês estão basicamente como ainda naquele tempo que vocês nasceram. Não tem condição de introduzir algo, um alimento mais sustentável, porque na verdade vocês não estão conseguindo mastigar, qualquer coisinha vocês estão se engasgando, facinho. Metáfora, percebe? E se a gente analisar, a gente está cheio de crentes basicamente assim, né? Estão se engasgando com qualquer coisinha porque na verdade não querem crescer. Porque maturidade, crescimento, implica em trazer responsabilidades, né? Quanto mais me é dado, muito mais me é cobrado. Então eu quero crescer, sim, eu preciso crescer. Desenvolver, o meu alvo é Cristo, e eu quero assumir as responsabilidades de mestre que o Senhor tem determinado sobre a minha vida, sobre a minha igreja, sobre o meu ministério. Se nós experimentamos, né, a palavra de Deus, e se nós compreendemos que o Deus da palavra nos redimiu para que nós nos tornássemos semelhantes a Cristo, a fim de proclamarmos a graça, a misericórdia e o poder dele, que nós assim vivamos. Deixemos os rudimentos desse mundo, né? Os rudimentos, os projetos, as propostas, né, que muito me atraem, né, muito me incentivam, ainda que dentro de igrejas. Disse isso também. Ainda que dentro de igrejas. Pessoas trazendo para a cultura sacra, à igreja, questões que são profanas, para que os que são profanos na igreja permaneçam profanos e encham as igrejas. Não é para nós. Amém? A igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro e que cresce rumo ao alvo, Senhor Jesus Cristo, em maturidade, em desenvolvimento, em inteligência, mas sobretudo na relação de proximidade com o Senhor, para que nós possamos manifestar quem de verdade é Deus para nós e em nós, para este mundo que carece da graça e da salvação de Deus, tanto sofrível, né? Tanto sofrível. Nós temos a cura para essa nação, e a cura é Jesus Cristo, o Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Que Deus abençoe os amados irmãos, que tenham todos um ótimo dia, um bom almoço. Logo mais à noite teremos o estudo aqui para homens e mulheres. O irmão Felipe estará ministrando um estudo para a sociedade feminina e a sociedade masculina aqui no templo, ok? Então,
todos os irmãos e irmãs estão convidados, as duas uniões estarão aqui se reunindo para esse estudo. Um estudo muito interessante também, né, Felipe? Né? A importância do celular na vida do relacionamento. O celular é muito importante para a vida da gente. Não é esse tema não, meus irmãos verão que o tema é muito voltado para essa área. Hã? Como? Não só o celular, né? Mas tudo, né? Tudo tem que saber usar. Vamos orar então, irmãos? Um irmão e uma irmã voluntariamente que sentir o desejo no coração e quiser orar, se coloque de pé e esteja orando então, e logo após nós estaremos impetrando a bênção apostólica no culto. A irmã Luciana. Amém. O irmão Moisés também vai estar orando, irmão Moisés. Pode orar. Amém. E agora, que o grande amor de Deus, graça salvadora de Jesus, o Filho, e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, reunida neste lugar, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe os amados irmãos, tenham todos um ótimo dia.